Imprensa Nacional Casa da Moeda, esta empresa onde estão, é a junção de duas das mais antigas instituições portuguesas. A Casa da Moeda é o mais antigo estabelecimento industrial português em elaboração contínua e trabalha desde o final do século XIII, de acordo com as evidências documentais. A Imprensa Nacional comemora este ano 250 anos de atividade contínua. O decreto de criação é de 24 de dezembro de 1768 e os primeiros livros impressos na gráfica da imprensa são do primeiro trimestre de 1769. Bom, só em 1972, durante o marcelismo, estas duas empresas deram origem a esta única empresa que hoje se chama Imprensa Nacional Casa da Moeda e que, enfim, nós estamos aqui naturalmente por causa das questões de natureza cultural e de responsabilidade social em que se insere estas conferências e esta parceria com a Universidade Aberta, mas esta é uma empresa que todos vós, mesmo aqueles que não compram livros da Imprensa Nacional, e eu quero acreditar que não exista ninguém nesta plateia nessa situação, mas para o caso, para a possibilidade rara disso acontecer, ainda assim, todas as outras pessoas que aqui estão são de uma forma ou outra clientes da Imprensa Nacional, porque têm da Imprensa Nacional Casa da Moeda, porque têm nos vossos bolsos escudos cunhados pela Casa da Moeda, porque têm os vossos cartões de cidadão, os vossos passaportes, também as cartas de condução, todos esses elementos, esses documentos gráficos de segurança, de soberania, são feitos aqui na Imprensa Nacional Casa da Moeda, no caso destes documentos não nesta gráfica, mas no outro edifício, na gráfica de segurança, que é a Casa da Moeda. Esta empresa tem uma responsabilidade própria enquanto editora, é uma editora de salvaguarda patrimonial, é uma editora que não concorre com os editores privados, que tem um papel supletivo ao dos editores privados e que todos os anos edita entre 70 a 90 livros por ano. E são livros com características especiais, porque são livros que visam preservar e promover a língua e a cultura portuguesas. Ou seja, o trabalho editorial da imprensa serve para garantir que um conjunto fundamental de textos para a cultura e para a língua portuguesa estão disponíveis nas melhores condições para todos aqueles que em Portugal ou em qualquer parte do mundo que se interessem pelo português ou pela cultura portuguesa, tenham acesso a eles. E por isso a imprensa mantém ativas as edições críticas dessa, ou de Camilo, ou de Garrett, ou de Pessoa, e essas edições são muito, muito importantes, porque aquilo que fazem é restabelecer aquela que era a vontade original, tanto quanto isto é possível, destes escritores. E este tipo de trabalho, ainda há pouco eu dizia, ainda há 2 horas eu dizia isso numa outra intervenção, é um trabalho culturalmente tão importante como o restauro de uma catedral gótica, por exemplo, embora não seja tão espetacular do ponto de vista plástico, mas em termos culturais é da mesma coisa que estamos a falar. Esta parceria que temos com a Universidade Aberta, aqui representada pelo professor José Eduardo Franco, e que tem vindo a realizar um conjunto de seminários com assinalável sucesso, com públicos muito qualificados e que ainda por cima são transmitidos em streaming, em direto para todo o lado e que depois ficam residentes no site e podem ser vistos, são um enorme prazer para nós e fazem parte naturalmente desse trabalho de responsabilidade social que a imprensa tem. Nesse sentido, dou as boas-vindas ao nosso orador, o Sr. Secretário de Estado, é um prazer poder recebê-lo aqui e convido então a apresentar a sua relação. Se me permitem, para que consiga ver todos, eu gostava de me pôr de pé e queria, antes de mais, cumprimentar a todas as senhoras e os senhores que aqui se encontram e agradecer o convite que me foi formulado pelo professor Eduardo Franco e também agradecer esta parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, que, como foi dito, tem uma responsabilidade não apenas na edição de conteúdos culturais, científicos e académicos, mas tem também uma responsabilidade, nomeadamente, na edição de documentos de identidade muito importantes para as nossas vidas. E queria felicitá-los pela qualidade do último passaporte. É um passaporte não apenas mais seguro, mas é também um passaporte que sublinha e que enaltece alguns dos símbolos nacionais mais relevantes da nossa vida literária, em que o Fernando Pessoa é, mais uma vez, enaltecido. E eu queria felicitá-los por esse trabalho de grande qualidade que têm vindo a desenvolver com o conjunto das instituições da alta administração pública portuguesa. Pediram-me que vos falasse um pouco sobre as prioridades de política para as comunidades portuguesas.
eu optei por colocar as prioridades de política para os portugueses no mundo, porquanto eu entendo que corresponde a uma outra formulação. O termo comunidade em si mesmo predispõe-se a uma discussão académica, nomeadamente de caráter antropológico e sociológico, e eu entendi que, não querendo entrar nessa discussão, porque perderia muito tempo da minha conversa convosco, entendi propor esta terminologia, as prioridades de política para os portugueses no mundo. Não apenas porque, efetivamente, o termo comunidade tem em si mesmo um conteúdo que nos obriga a uma certa determinação dos termos em que o conceito é utilizado, mas porque entendo que, de facto, esta formulação portugueses no mundo corresponde mais àquilo que é hoje a realidade daqueles que encontraram fora do país as condições para a sua realização pessoal, para a sua realização profissional e para o desenvolvimento das suas condições de vida. Daí que eu começaria por vos fazer uma afirmação, e começaria por fazer a seguinte afirmação: os portugueses no mundo constituem, no nosso ponto de vista, e no ponto de vista da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, e sem dúvida também do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Sr. Primeiro-Ministro e do Sr. Presidente da República, pelas manifestações que temos tido do ponto de vista público, a maior força de inserção de Portugal no mundo. Porque, de facto, o país insere-se na vida global pelas manifestações concretas da cidadania dos portugueses no mundo. Razão pela qual nós hoje valorizamos muito os luso-eleitos, sejam eles os 4.500 luso-eleitos que temos nas autarquias em França, sejam eles os senadores ou deputados federais nos Estados Unidos da América, que têm das mais importantes funções de representação dos respectivos estados de eleição. Mas se nós nos detivéssemos a olhar para os portugueses na área da economia e do empreendimento comercial ou do empreendimento económico, nós poderíamos, em todas as dimensões da geografia do mundo, encontrar portugueses de grande sucesso nos diferentes territórios, nas diferentes geografias. Começando pelo norte da América, se formos à costa leste, nós vamos encontrar hoje alguns dos setores da restauração e do turismo nas mãos dos portugueses, em Toronto ou em Montreal, mas se formos a Vancouver, vamos encontrar alguns dos empresários que são os primeiros empresários no domínio da produção e da aplicação do betão armado e na própria criação industrial das máquinas responsáveis pela colocação do betão armado nas infraestruturas públicas e privadas do Canadá. Se de Vancouver descermos à Califórnia e formos de São Francisco até San Diego, fizemos o percurso de carro, que é, digamos, o percurso que é feito com regularidade daqueles que querem conhecer a comunidade na Califórnia, vamos encontrar alguns dos principais industriais dos setores agroalimentar, com ascendência açoriana, que têm relações de grande profundidade política, quer com democratas, quer com republicanos. Mas o mesmo se poderia dizer se, em São Francisco, procurássemos falar com os jovens de Silicon Valley, que são alguns dos criativos mais empreendedores desse centro de inovação. Por exemplo, um jovem daqui de Cantanhede, de Coimbra, que desenvolveu uma empresa de controlo das fraudes bancárias que está hoje avaliada por cerca de $1.000 milhões. Mas entre esse jovem e outros jovens que ali desenvolvem atividade, todos nós e aqueles que têm a oportunidade de conhecer essas manifestações de inovação e de empreendimento dos portugueses, fica muito positivamente surpreendido. Já não falo, porque aqui estão muitos que conhecem certamente, as manifestações dos portugueses no Brasil, que se confundem com a própria identidade do país, na cultura, nomeadamente na literatura. Falou aqui de alguns dos originais. Bem, quem visita o Real Gabinete de Leitura no Rio de Janeiro e conhece os originais do Eça de Queiroz, do Fernando Pessoa, do próprio Camões, até ao Camilo Castelo Branco, ou quem se dirige depois para o Recife e também no Gabinete Literário do Recife, ou mesmo
no Grêmio Literário de Belém do Pará, onde há dias pude conhecer a igreja inaugurada pelo Padre António Vieira e conhecer o local onde ele fez o sermão aos peixes e visitar o Convento das Mercês, onde temos demonstrações de uma presença cultural e literária e onde ainda hoje se continua a defender essa presença literária, essa presença cultural portuguesa e luso-brasileira. Apenas poderia ser completada essa dimensão se nós fôssemos às áreas da saúde e conhecer alguns dos pontos onde os portugueses tiveram responsabilidades, desde Pelotas, no Rio Grande do Sul, até Belém do Pará, na área da saúde, é poder verificar que o essencial da área da saúde, e nomeadamente dos cuidados de saúde públicos e sociais, estão nas mãos das beneficências fundadas por portugueses há mais de 150 anos e que ainda hoje continuam a ter portugueses ou luso-descendentes nas suas estruturas diretivas. Mas se sermos à Venezuela, então aí tem, infelizmente, por razões que são conhecidas, mas é extraordinário ver a obra que os portugueses erigiram do ponto de vista material, do ponto de vista cultural. Os grandes centros culturais, os grandes centros sociais, desde Maracaibo, Valência, Caracas, são obras de caráter imaterial, mas de caráter também material, que exibe a força, uma força muito significativa dos portugueses que, desde as primeiras horas em que ali chegaram, começaram a construir e a replicar os clubes culturais, esportivos, recreativos, que também conheciam aqui no país e que levaram para essas paragens. Para não falar da distribuição, que na sua grande maioria está nas mãos de portugueses ou de luso-descendentes, distribuição alimentar, aquilo que são as operações de logística de distribuição alimentar no país, estão literalmente nas mãos dos portugueses. Se formos à Argentina, também aí podemos encontrar um português a liderar, nomeadamente, a maior livraria da América Latina e aquela que é a segunda maior livraria do mundo, que é a livraria El Ateneu, que já ouviram naturalmente referir, outros já terão conhecido, mas o proprietário da livraria, que está num teatro que foi recuperado, é descendente de mãe portuguesa e com orgulho nos disse que outrora alienou os seus poços de petróleo e, entre outras áreas em que investiram ou reinvestiram as suas poupanças, foi precisamente na área da cultura e da literatura, tendo-se disponibilizado para connosco cooperar na promoção da literatura portuguesa e também na promoção do audiovisual produzido em Portugal. Mas se formos depois à África do Sul, então aí também nós podemos olhar para a força dos portugueses na área económica, na distribuição. Grande parte da distribuição de peixe é uma distribuição também está nas mãos de empresários portugueses. Por exemplo, a distribuição de marisco, o principal distribuidor de marisco de toda a África Austral, que entra pela África do Sul, é um português com ascendentes na Madeira. Se formos à Austrália, o mesmo cenário se coloca. Temos os portugueses em várias áreas empresariais, do agroalimentar, à construção civil, à hotelaria, empregando vários milhares de pessoas. Isto para vos referir apenas países que, com exceção do Brasil, são países exteriores à própria comunidade dos países de língua portuguesa, porque então aí as relações de caráter cultural, linguístico, histórico são tão profundas que o que é difícil é saber onde termina e onde começa, de facto, cada uma das diversidades que fazem múltiplas identidades e um chão comum de língua e de cultura e de história que é portuguesa, mas que é também de cada uma dessas nacionalidades, em alguns casos em formação, e de alguns dos Estados-nação ou projetos nacionais que estão em desenvolvimento. E, portanto, isto para vos transmitir uma primeira palavra e que é a seguinte: de facto, Portugal no mundo é Portugal no mundo por cada uma e por cada um que vive, que trabalha, que transforma nas comunidades de acolhimento e que, por essa via também, ajuda a transformar o seu próprio país
de destino, mas ajuda também a transformar o país de partida. E esta era a segunda palavra que eu vos queria deixar. Ou seja, é que há uma característica muito singular no fluxo dos portugueses para o mundo e do mundo para Portugal. É que dizem-nos, nós temos um conjunto de 136 gabinetes de apoio ao imigrante nos municípios portugueses, e o que nos dizem esses gabinetes é que daqueles que saem do país, 90% quando regressam definitiva ou temporariamente a Portugal, fazem-no pela via da sua terra de origem, pela via do seu município e até pela via da sua freguesia. Ora, aqui está esta dupla dimensão dos fluxos migratórios portugueses. É que, por um lado, são uma grande força de inserção do país no mundo, mas, simultaneamente, são uma grande força também de enraizamento do mundo global nas nossas terras de origem, nos nossos territórios locais. E é esta dupla dimensão de saída e de chegada, de partida e de regresso, que faz com que este movimento deva ser estudado, deva ser acompanhado, deva ser conhecido e deva ser mais valorizado. Uma terceira palavra que vos queria deixar tem a ver com o seguinte. Os dados do relatório da imigração, publicados no final de 2016, portanto, dados oficiais relativos ao ano 2016, o ano de 2017 ainda está em fase de avaliação dos dados para se tornarem dados oficiais, mas mostram-nos também uma característica muito interessante dos últimos fluxos migratórios. Essa característica já era uma característica da migração dos fluxos migratórios para a Europa, que tinham, portanto, um movimento pendular de regresso temporário ao país, de regresso em determinadas épocas do ano, mas os dados de 2016 mostram-nos que das 100 mil saídas do país em 2016, menos 10 mil saídas que em 2015, é um dado em si mesmo positivo, mas 60% das saídas regressam a Portugal em períodos inferiores a um ano. Significa que este dado, conjugado com um outro dado, e que é o seguinte, é que nas saídas desses 100 mil, nos 10 principais países de destino, 8 são países europeus. Só 2 são extra-europeus, Angola e Moçambique, por esta ordem. O que significa, conjugados estes dois fatores, haver um movimento pendular em períodos inferiores a um ano, o que não permite, portanto, que se transforme tecnicamente em emigração, porque, de acordo com a classificação da Organização das Nações Unidas, só em saídas por períodos superiores a um ano é que se pode falar de emigração. Estamos, portanto, a falar de fluxos, estamos a falar de mobilidade, e ocorrendo que estes fluxos ocorrem para países da União Europeia, na sua grande maioria, na sua expressiva maioria, significa que nós estamos a assistir a uma consolidação, de facto, de uma realidade social europeia em que os mais jovens que estão em mobilidade por razões profissionais, de investigação, de trabalho, de investimento, têm no espaço europeu um espaço de realização pessoal, de realização cívica e de realização profissional. E, portanto, há um conjunto de políticas que têm que se ajustar a este movimento pendular que se tem vindo a consolidar. Ora, em função destes dados que temos vindo a observar e que temos vindo também a coligir e a sistematizar, quais são as áreas de prioridade política, quais são as prioridades do trabalho político que temos vindo a desenvolver? Em primeiro lugar, a primeira prioridade tem que ver com a necessidade do reforço dos meios humanos nos serviços consulares e postos diplomáticos, na medida em que este fluxo, nomeadamente o fluxo que conhecemos entre 2010 e 2015, estamos a falar de um fluxo de saída que terá andado à razão de 120 mil por ano, 120 mil saídas por ano, por isso se fala que em 5 anos terão saído do país mais de 500 mil portugueses,
e acontece que, precisamente no momento em que o fluxo se acentuou, foi precisamente o momento em que, por força do ajustamento financeiro do país, toda a administração pública teve, não apenas, ou conheceu, por um lado, congelamento nas admissões, o que conduziu a um processo de envelhecimento da própria administração, sem as respectivas entradas e influxos tendentes ao rejuvenescimento da estrutura da administração, como, por outro lado, também conduziu a que as próprias aposentações não tivessem conduzido a novas admissões, tendo em vista reforçar os meios humanos. E ocorrendo isto numa altura, num período em que o fluxo e a procura se acentuou nos serviços consulares. Para terem uma pequena ideia, nós temos vindo a aumentar ano a ano o número de atos consulares. E quando falamos de atos consulares, estamos a falar de atos de registro, notariado, documentos de viagem. Para terem uma pequena ideia, nós emitimos em 2016 qualquer coisa como 1.960.000 atos consulares nos serviços consulares de todo o mundo. Deste 1.960.000 atos consulares, mais de 200.000 vistos, desses cerca de 14.000 destinados a estudantes que procuram o país, porque, entretanto, também tem vindo a ocorrer este fluxo de haver um número cada vez maior de cidadãos que procuram o país para investir, procuram o país para estudar, e então o fluxo para as universidades tem vindo a aumentar de uma forma muito significativa. Em 2017 emitimos perto de 15.000 vistos para estudantes que vieram para as nossas instituições de ensino superior. E, portanto, a tudo isto os serviços consulares têm vindo a fazer face. Daí que a primeira prioridade seja, naturalmente, a de procurarmos reforçar os meios humanos nos postos consulares. Abrimos concurso em 2016, concurso em 2017 e vamos abrir novos concursos em 2018 para a admissão de pessoas para trabalharem, sobretudo em funções de atendimento público e em funções depois como técnicos superiores de registro de notariado e ainda para também reforçarmos a chancelaria, que no fundo são funções de competências técnicas na área da contabilidade, da gestão e da administração consular. Além disso, foi também aberto concurso para adidos, da Embaixada em 2016, e será também aberto um novo concurso em 2018 para recrutamento de adidos, porque é precisamente pela base da carreira diplomática que se começa a preparar o rejuvenescimento também da nossa estrutura diplomática, porque caso este esforço não seja desenvolvido, viremos a conhecer aquilo que se passa já também em muitas das universidades, por força também dessa ausência de rejuvenescimento da sua estrutura letiva. E, portanto, é um esforço que está a ser feito conjugadamente em todas as áreas de necessidade e em 2017, pela primeira vez, houve um saldo líquido positivo entre aqueles que entraram e aqueles que, por ausência de condições remuneratórias ou por aposentação, saíram dos serviços consulares e diplomáticos. A segunda prioridade tem a ver com as áreas da modernização dos serviços consulares, que caminham concomitantemente ao reforço dos meios humanos. O esforço de modernização tem várias medidas. A primeira medida tem a ver com o denominado Ato Único de Inscrição Consular. É um teste piloto que estamos a desenvolver no Consulado-Geral de Barcelona e tem estado com dificuldades do ponto de vista da execução técnica e por isso é que ainda não alargamos à rede, mas o objetivo político é o de garantirmos que um cidadão seja detentor de um único número de inscrição consular que fica no seu cartão de cidadão e, independentemente do ponto de acesso à rede consular, nós temos 117 postos consulares de carreira em todo o mundo, estamos presentes em 148 países, 148 países também com os nossos consulados honorários. Nós temos 225 consulados honorários, sendo que desses 85 têm poderes para a prática de atos consulares. E, portanto, estando com uma presença em 148 países, o que permitirá o ato único de inscrição consular é que, independentemente do local onde resida hoje um cidadão, no futuro, se ele alterar a sua circunstância jurisdicional consular, não tem de novo que proceder à sua inscrição consular. Isto vai não apenas permitir ao utente uma relação direta com o seu posto consular, como vai permitir a desmaterialização
de atos de caráter administrativo que possam ser tratados, como hoje tratamos, de matérias ligadas às contribuições fiscais, a partir do nosso domicílio, numa relação direta com a administração fiscal. Uma segunda mudança de modernização tem a ver com a transposição para os postos consulares do espaço do cidadão. O espaço do cidadão, tal qual ocorre no território continental, permite aceder a um conjunto de serviços da administração. Neste caso, para o estrangeiro, estamos a falar de 60 serviços que estão testados já em Paris e em São Paulo. São os nossos 2 maiores consulados. Estamos a falar de consulados com mais de 190 mil atos consulares por ano e o que permite é que os portugueses que vão aos serviços consulares, querendo tratar de assuntos relativos à sua administração, o possam fazer gratuitamente em relação a 50 serviços e pagando pequenas taxas em relação a um conjunto de 10 outros serviços. Estamos a falar, por exemplo, de uma matéria muito procurada nos postos e que um cidadão que estivesse em Paris demorava um mês a tratar do seu assunto, quando muitas das vezes tinha até que designar um representante em Portugal, o registro criminal, ou certidão de não dívida à Segurança Social, ou uma certidão de não dívida ao fisco, que é essencial para qualquer concurso de qualquer empresa, uma obra pública ou particular, ou de qualquer cidadão ao desempenho profissional. E, portanto, estes serviços estão em 2 postos, queremos alargar este serviço para outros postos com esta transposição do espaço cidadão. Terceira mudança que tem vindo a ser feita tem a ver com o ensino da língua portuguesa. Aí, inspirando-nos muito naquilo que é feito pela Universidade Aberta, e também numa experiência que tinha sido desenvolvida em Portugal nas escolas do território continental, denominada Escola em Casa. Julgo que alguns dos que estão nesta sala sabem de que, sobretudo quem tem filhos em idade escolar, sabe que é uma ferramenta muito útil, porque permite que as crianças em casa, depois do processo escolar regular, convencional, em casa possam continuar o seu estudo, fazendo uso das novas ferramentas da comunicação e da informação, que é algo que as mais jovens gerações muito gostam, permitindo-lhes que apenas passam às fases seguintes após resolução dos problemas na fase anterior. O sistema está criado de tal forma que não permite que possa haver fraude no sistema para avançar para o sistema seguinte. Então, há um processo de aprendizagem prévio e apenas avança para a fase seguinte, resolvida que esteja a questão ou as questões da fase anterior. Tem recurso a meios audiovisuais, tem recurso a vários materiais pedagógicos do ponto de vista comunicacional e informacional, e esta ferramenta permite dar uma resposta às tais gerações que estão em mobilidade, porque grande parte das gerações que estão em mobilidade, ainda há pouco falávamos de um professor, nosso conhecido, a quem também agradeço ao professor da Universidade Aberta, que falávamos desse professor, um professor de Direito Constitucional, que está em mobilidade no Brasil. Bom, esse professor leva a sua família consigo, leva o seu filho, os seus filhos consigo. Estavam aqui na escola, mas vai para um local onde não temos escola de língua portuguesa. Ora, esta ferramenta permite-lhe manter o contacto com o processo de aprendizagem de língua portuguesa e, querendo, pode acionar um tutor que, à distância, faz o acompanhamento do processo de aquisição de competências, do processo de aprendizagem, da realização de provas e da validação dos conhecimentos. Esta é uma ferramenta desenvolvida pelo Camões e também pela Porto Editora e está disponível também para estas jovens gerações que estão em mobilidade com os seus filhos e vão muitas das vezes para regiões, para territórios onde dificilmente é possível estruturar uma rede, sobretudo uma rede de caráter temporário para dar resposta às necessidades educativas, às necessidades de aprendizagem. Uma outra mudança também em relação à modernização tem a ver também, foi pensada para quem está em mobilidade e para quem está em mobilidade em territórios, em regiões onde se tem vindo a fazer sentir um conjunto de perigos. Perigos de segurança, perigos de saúde, atentados, acidentes. E a primeira pergunta que muitas das vezes nos era colocada era: mas há portugueses nesses locais? Como bem sabemos, uma parte significativa dos portugueses não vai aos consulados para se inscrever. Só vai ao consulado se tiver que tratar de um registro de nascimento, de um registro de casamento, de uma escritura, ou seja, vai ao consulado para tratar de algum assunto muito importante na sua vida. O que significa que uma parte significativa de quem vai, nomeadamente para os novos países, não numa ótica de comunidade, mas numa ótica de mobilidade por razões profissionais, muitas das vezes estão em locais para nós desconhecidos. Dou-vos um exemplo. Quando houve
o furacão Irma, que todos acompanharam nas Caraíbas, nós tínhamos inscritos em Paris, porque a jurisdição consular das Caraíbas, neste caso de Guadalupe, Saint-Martin e Saint-Barthélemy, depende do Consulado-Geral de Paris. E tínhamos inscritos cerca de 260 pessoas no Consulado-Geral de Paris. Quando nos deparamos com a realidade, tínhamos mais de 3.000 pessoas naquela jurisdição. E pessoas, só agora uma curiosidade que faz ligação com o primeiro ponto daquilo que vos transmiti, bem, portugueses que literalmente são os zeladores daquelas ilhas. A ilha de Saint-Barthélemy, toda a manutenção, conservação, construção, jardinagem daquela ilha é feita por portugueses. Portugueses do Porto, Famalicão, Braga, Barcelos, que ali fazem toda a manutenção e conservação da ilha. Mas o que acontece? Acontece que perante uma situação destas, nós temos necessidade de saber com rapidez se há ou se não há portugueses nestes locais onde ocorrem estes eventos de caráter extraordinário. Daí que tínhamos desenvolvido uma aplicação chamada Registro Viajante. Aproveito para fazer um pouco de publicidade à mesma. Ela é gratuita. Chama-se Registro Viajante. E para quem está em viagem, razões de estudo, de investigação, razões académicas, permite que, ao inscreverem-se nesta aplicação, fiquem registados numa base de dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é uma base de dados protegida e em articulação com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, e que nos permite, muito rapidamente, ter a noção da existência ou não de portugueses nos locais onde ocorrem esses imprevistos. E, ao mesmo tempo, e por essa via, mais rapidamente mobilizar o apoio das autoridades do país de acolhimento para proteger, para apoiar ou até, eventualmente, para evacuar esses portugueses em perigo. E, portanto, esta também é uma ferramenta que se inscreve neste esforço de modernização. E agora vai sair do telemóvel e vai para outras aplicações, que é o esforço que estamos a fazer, para podermos chegar a um público cada vez mais alargado. Uma outra mudança muito importante ocorreu ainda há poucos dias atrás e passou para aqueles que vivem no território continental, passou despercebida, mas é muito importante para quem vive no estrangeiro. Tem a ver com a duração, com o prazo de validade do cartão de cidadão. O cartão de cidadão tinha uma validade de 5 anos, passou a ter uma validade de 10 anos, não imaginam a importância que isto tem para quem vive no estrangeiro, para quem tem muitas das vezes que se deslocar 400, 500, 1000 quilómetros para chegar a um posto consular e tendo necessidade muitas vezes de fazer marcação, porque também há agendamento por marcação, e isto tem um significado muito importante para as condições de vida de quem está fora. Uma mudança que está também no Parlamento, e para concluir aqui esta esfera da modernização, há outras medidas, mas vou-me centrar nesta que é talvez das mais importantes do ponto de vista político. Temos agora em fase de discussão no Parlamento, está praticamente a ficar fechado, o processo de recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro. Há décadas, dizem-me os serviços consulares, que há 40 anos que se andava a discutir o recenseamento automático para os portugueses no estrangeiro. O recenseamento automático vai, por um lado, cumprir um objetivo de igualdade cívica e de igualdade política, porque os portugueses no estrangeiro tinham que se recensear sempre que havia um ato eleitoral. Sempre que havia um ato eleitoral, tinham que se deslocar ao posto consular, perderem um dia ou vários dias de trabalho, tinham que aguardar vez para se poderem inscrever, o que significava que nós apenas tínhamos inscritos na base de recenseamento eleitoral cerca de 300 mil portugueses. Com a mudança que temos prevista, o Governo aprovou a mudança, agora compete ao Parlamento decidir. E estamos em crer que o Parlamento vai decidir favoravelmente. Mas vamos passar, ou podemos passar, porque há uma fase em que os portugueses vão ser notificados para dizerem se assim querem ficar ou se querem ficar vinculados ao recenseamento em Portugal, mas este modelo de automaticidade no recenseamento, vinculando o cidadão à residência que tem no seu cartão de cidadão, permitirá transpor os 300 mil recenseados em regra para 1.380.000 cidadãos no estrangeiro. Isto não apenas aprofunda a igualdade, como ao mesmo tempo também aprofunda a transparência do processo eleitoral e daquilo que é verdadeiramente abstenção no nosso país e daquilo que é verdadeiramente abstenção também nos cidadãos portugueses no estrangeiro. Estamos convencidos que vai diminuir a abstenção cá, mas vai aumentar lá, no exterior. É natural que assim seja. Contudo, trata-se da criação de uma condição de igualdade de participação,
Depois, a decisão, como sabem, para as eleições legislativas, o voto é por correspondência e, portanto, os cidadãos portugueses recebem em casa um boletim de voto no qual podem descarregar o seu voto, fecham o boletim e expedem o boletim para Portugal, para a sua comissão de recenseamento. No caso das eleições presidenciais, o voto continuará a ser um voto presencial e, portanto, apesar desta abertura, o que é certo, e perante aqueles que entendiam que estava a abrir demasiado o sistema, nomeadamente a proposta de eleição presidencial, o facto do voto continuar como presencial continua a ser uma garantia de que, efetivamente, é necessário, mesmo assim, realizar um esforço de vinculação ao país, que é o esforço da deslocação a posto para efeitos de participação eleitoral. Aqui temos, apesar de tudo, também um trabalho feito para podermos abrir o maior número de mesas eleitorais, poderemos praticamente duplicar o número de mesas e de assembleias de voto, e eu diria que, do ponto de vista cívico-político, esta é, do meu ponto de vista, passando no Parlamento, a maior e mais importante mudança em relação à cidadania portuguesa no estrangeiro. A segunda prioridade de trabalho tem a ver com as questões da língua portuguesa. E aqui, as questões da língua portuguesa, há, por um lado, as dimensões da língua básico e secundário, e há depois as dimensões da língua em ensino superior. A Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas tem a tutela do ensino básico e secundário, tutela Camões, e depois a Sra. Secretária de Estado da Cooperação e dos Negócios Estrangeiros tem a tutela do ensino superior. Quais são aqui as nossas prioridades de trabalho? Para não detalhar, depois posso responder a questões que queiram colocar. Nós temos duas prioridades de trabalho concomitantes, simultaneamente importantes. Por um lado, o ensino da língua portuguesa enquanto língua de origem, e aí temos professores, numa rede de professores do EPE, no caso da Europa, assumidos totalmente pelo Estado português, num investimento anual que anda na casa dos 25 milhões de euros de investimento no esforço de ensino da língua portuguesa no estrangeiro, básico e secundário e também superior. E depois há uma rede do mundo associativo que está protocolado com o Camões, nomeadamente Canadá, Estados Unidos, podemos dizer, no universo da ensino de aprendizagem fora da Europa. E, portanto, somando os professores, estamos a falar de cerca de 900 professores que diariamente ensinam a língua portuguesa do básico ao secundário para um universo de 75 mil alunos. Depois há os esforços, se aqui adicionarmos o esforço do superior, estamos a falar de mais de 120 mil alunos. Nós temos um conjunto de cerca de 50 leitores em várias universidades do mundo e há também esforços de outras autoridades dos países de acolhimento na promoção do ensino da língua portuguesa. Este, portanto, é um esforço. Depois há um outro esforço que tem vindo a ser desenvolvido com relativo sucesso e que tem a ver com os esforços junto das autoridades de educação e diplomáticas dos países de acolhimento, tendo em vista garantir a integração da língua portuguesa nas estruturas curriculares dos países de acolhimento. Tal qual nós temos aqui mais de 200 mil alunos a aprender a língua francesa nas escolas portuguesas, com professores contratados pelo Estado português para o ensino da língua francesa, nas nossas escolas. Também nós temos vindo a trabalhar junto das autoridades dos países de acolhimento para que esses países façam um esforço para que a língua portuguesa seja considerada uma língua internacional e, como tal, integrada nas estruturas de acolhimento, porque é também essa modalidade que abre a língua a outras origens culturais e nacionais e, ao abri-la, a torna num fator de integração ou de boa integração dos portugueses nessas comunidades de acolhimento. A terceira prioridade tem a ver com o movimento associativo. Nós temos mais de 2.000 associações de portugueses no mundo e alteramos os termos de apoio a esse movimento associativo, procurando colocar na lei alguns critérios de prioridade. Ou seja, a lei estabelece critérios de prioridade, depois são os serviços que fazem a apreciação do processo de candidatura e procuram garantir um escrutínio público, uma transparência pública na forma como os apoios são concedidos. Quais são as prioridades? Tudo o que tem a ver com a identificação e apoio a redes de jovens trabalhadores, jovens empresários, jovens luso-eleitos, jovens criadores, para procurar, não apenas identificá-los e apoiá-los, mas procurar que
essas redes se possam articular de uma forma mais sustentada com as mais velhas gerações das comunidades, aí sim, de imigrantes. Porquê? Porque a todos os países que tenho ido, temos sentido que houve grandes fluxos no passado para vários países, nomeadamente fora da Europa, e o que acontece é que essas comunidades erigiram, como vos disse, instituições de grande relevo imaterial, mas também de grande relevo material, ativos, valiosíssimos em vários países do mundo, e a grande preocupação dos dirigentes dessas instituições está no facto de não terem com eles as jovens gerações capazes de tomarem conta do testemunho e de darem continuidade a essas instituições. Daí que um esforço que tenha que ser prosseguido, um esforço que é deste governo, mas tem que ser continuado em governos futuros, seja o de procurar garantir a relação entre estas jovens gerações, em regra mais qualificadas, e as mais velhas gerações que foram capazes de dirigir instituições de grande significado para o país. Uma outra prioridade tem a ver com as questões da igualdade. Das questões da igualdade, da cidadania. Porque se de facto queremos que os portugueses no mundo sejam portugueses de corpo inteiro, nós não podemos ter políticas para o território nacional voltadas para a igualdade de oportunidades, para a igualdade na cidadania, para a igualdade de género e não termos as mesmas políticas para as comunidades portuguesas. Portanto, é uma das prioridades de trabalho que temos vindo a desenvolver em articulação com a Secretaria de Estado da Cidadania e da Igualdade, apoiando ou promovendo e cooperando na própria atribuição de apoios para esse fim. Uma outra área de trabalho tem a ver com as questões propriamente ditas da solidariedade social, ou seja, famílias que vivam circunstâncias de carência, de isolamento social, sendo que aqui temos vindo a estimular uma alteração de paradigma nas direções das estruturas associativas. Porque o que aconteceu foi que os portugueses que saíram de Portugal há 20, 30 anos atrás replicaram nas suas comunidades de acolhimento o modelo associativo que tínhamos há 20, 30 anos atrás. Só que nos países de acolhimento, como em Portugal, mudaram-se as circunstâncias de vida das próprias pessoas. E o que acontece hoje é que a experiência que nós temos cá em Portugal, por exemplo, desenvolvida a partir de 2009, nomeadamente a partir de 1999, com a criação das redes sociais, que é uma experiência muito importante do ponto de vista da criação e da capacitação de estruturas locais que se articulam com as várias áreas do desenvolvimento, seja a habitação, seja a saúde, seja as prestações sociais, seja as questões escolares e do insucesso escolar. Esta experiência que nós desenvolvemos no país de articulação e de coordenação a partir dos poderes locais não existe nas nossas redes no estrangeiro. Nomeadamente o apoio domiciliário, que é uma resposta muito importante para o envelhecimento das nossas comunidades. Daí que todo o esforço de mensagem que tem vindo a ser dado nas minhas deslocações aos dirigentes é o de procurarem desenvolver estruturas que se posicionem com uma outra ótica de apoio às comunidades. Se há um problema de envelhecimento das comunidades, nomeadamente fora da Europa, porque na Europa, apesar de tudo, temos o Estado Social consolidado, os direitos sociais consolidados, fora da Europa as realidades são muito diversas e temos procurado estimular essas instituições à sua capacitação para prepararem projetos, nomeadamente ao nível do apoio domiciliário, com os cuidados de higiene pessoal, de higiene habitacional e com os cuidados primários de saúde. Estamos a ver se conseguimos que este desafio resulte nos Estados Unidos da América. Temos uma associação que tem já experiência, para que a partir de uma experiência possamos replicá-la noutras comunidades. Tem um efeito, portanto, mobilizador. Depois, a visita aos detidos também é uma prioridade. Nós tínhamos cerca de 1.900 detidos em 2016 em todo o mundo e também queremos patrocinar financeiramente as instituições que tenham esta preocupação de visitar os detidos, de os acompanhar e procurarem criar canais com o exterior para promovermos também as condições de reinserção social, porque essa também é a matriz do nosso humanismo que deve estar presente nas políticas públicas concretas. Uma quarta prioridade tem a ver com os tais gabinetes de apoio ao imigrante. São gabinetes que existem desde 2002,
O objetivo foi alargá-los ao território nacional, estavam muito concentrados na região norte, só que aquilo que eu tenho visto é que, por vezes, pensa-se que a imigração está apenas na região norte, mas não, tenho encontrado muitas pessoas da Grande Lisboa, pessoas do Alentejo, do Algarve, em todas as comunidades que tenho visitado. No Reino Unido, aliás, no Reino Unido há muitas pessoas da área metropolitana de Lisboa, do Alentejo, do Algarve, e, portanto, o grande objetivo, desde que assumi funções, foi o de alargar os gabinetes de apoio ao imigrante às autarquias da Grande Lisboa e também do Sul, para que, a partir desta rede, nós tenhamos outras condições de preparação da saída, porque os gabinetes que estão criados nos municípios, os municípios fornecem, portanto, os funcionários e as instalações, nós formamos os funcionários e eles ficam em articulação com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas. E a Direção-Geral é a porta da entrada dos municípios na rede consular de todo o mundo. E, portanto, os gabinetes têm por função capacitar, preparar quem quer sair do país, com as questões laborais, com as questões do investimento, com as questões fiscais, com as questões ligadas à mobilidade de trabalhadores, que são assuntos que mexem com várias esferas da administração, mas também preparar o processo de regresso, ou seja, alguém que regressa da Suíça, teve uma carreira contributiva na Alemanha, na Suíça, na Bélgica, na França. A pessoa não sabe escrever línguas. Como é que vai recuperar os seus direitos sociais formados em vários países? Há aqui uma dificuldade. Este é dos assuntos que nós mais tratamos nos gabinetes. Portanto, também preparam o processo de regresso ao nosso país. E estamos agora a desenvolver, isto é que é novo, aqui é, no fundo, por um lado, é ampliar, é uma experiência que já existia. Ora, o que é novo é criarmos gabinetes da mesma natureza nos países de acolhimento, nas autarquias. Porque se aqui é verdade que as autarquias são essenciais para o bom acolhimento dos imigrantes, habitação, saúde, condições de apoio social, condições de vida, também lá é muito importante abrirmos os municípios onde temos comunidades portuguesas na relação com as autoridades locais, porque é nas autoridades locais que está a primeira porta de entrada no sistema e no Estado. Daí que tenhamos criado já 3 em França, acabei há um bocadinho de receber mais uma mensagem, vamos estabelecer mais um em Metz dentro de dias, será, portanto, o quarto em França, já estabelecemos também na Alemanha, e há dias estabeleci também um em Wrexham, no país de Gales, e está-se a trabalhar também para a Escócia. As autoridades locais valorizam muito esta relação e este acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, e nós, por esta via, abrimos as instalações dos municípios às iniciativas das comunidades portuguesas, iniciativas culturais, recreativas, exposições, fotografia, pintura, conferências, debates, e vamos criando uma cultura institucional entre os atores locais e os cidadãos que temos nessas comunidades. Para praticamente concluir, estamos também a desenvolver uma outra iniciativa, amanhã partirei para a Suíça para concretizar essa iniciativa, denominada de Diálogos com a Comunidade. Os diálogos com a comunidade é uma metodologia de relação com as comunidades que assenta nos seguintes pressupostos. O nosso chefe de posto diplomático identifica quais são os pontos críticos que se estão a viver na comunidade e o secretário das comunidades convida os colegas do governo das áreas respectivas. Neste caso, para a Suíça, vai o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, porque houve, como sabem, a transposição da diretiva relativa às informações fiscais para efeitos de tributação do rendimento, mas também do património. É uma matéria que mexe muito com a vida dos portugueses na Suíça. Há as questões dos direitos, nomeadamente a formação dos direitos de pensões. Há questões ligadas à língua ou ao ensino da língua portuguesa. Vai também, portanto, representantes da Segurança Social e do Instituto Camões. E fazemos sessões como esta que estamos a fazer aqui. Ou seja, há uma parte de exposição breve dos responsáveis políticos. Há perguntas, há questões que são colocadas e das duas, uma, ou há capacidade de resposta imediata, ou não havendo, porque por vezes são levantadas questões sobre as quais os serviços nunca tinham refletido. Os serviços trazem os assuntos para Portugal, preparam as respostas, preparam, se for necessário, alterações legislativas, para procurar corresponder às questões que nos são colocadas nesses diálogos com a comunidade. São elaboradas atas, no futuro serão publicadas essas atas desses diálogos com a comunidade, por forma a que o secretário de Estado das Comunidades possa fazer a monitorização da execução dos compromissos assumidos por parte dos seus colegas de governo. Depois, há uma outra área que temos vindo a trabalhar, que tem a ver com o investimento da diáspora.
nós identificamos em ano e meio cerca de 7.000 pequenas e médias empresas de portugueses no estrangeiro, há muitas mais. Só em França calculamos em 45.000 empresas que tenham participações económicas ou financeiras de portugueses. E ao identificar essa rede de pequenos e médios empresários da diáspora, temos vindo a realizar um encontro anual em Portugal. O primeiro foi em Sintra, com 250 empresários de 35 países. O segundo foi em Viana do Castelo há dias, com 350 empresários, considerando as câmaras de comércio, passamos os 400 interlocutores que estiveram ali, com vários membros do governo, em que uma parte tem a ver com as condições de investimento em Portugal, oportunidades de investimento, incentivos, apoios ao investimento em Portugal, e depois há uma fase em que aparecem empresas portuguesas que querem criar relação com portugueses que temos no exterior, com vista ao estabelecimento de parcerias de internacionalização de pequenas e médias empresas portuguesas. É um trabalho que está a resultar muito positivamente e que temos vindo também a trabalhar com a própria Fundação AEP, nomeadamente na identificação dos jovens empreendedores que querem regressar a Portugal, mas também para trabalharmos com os 30%, porque dos inquiridos houve 70% que esperam regressar a Portugal nos próximos 5 anos, mas há 30% que dizem querer ficar nos países que os acolheram. E então o que estamos a fazer é, por um lado, programas de incentivos a quem regresse, por via da Fundação AEP, mas também, agora, uma segunda fase de trabalho com os que querem ficar e que podem funcionar como elementos de articulação entre as intenções de investimento no estrangeiro e o conhecimento adquirido por esses portugueses empreendedores que temos por todo lado. Este trabalho conclui-se no sentido em que de conclusão aberta, como não poderia deixar de ser, mas com o diálogo consistente com os chamados conselheiros das comunidades portuguesas. Há um Conselho das Comunidades Portuguesas eleito, que tem mais de 60 eleitos das várias regiões do mundo, que está estruturado num plenário, que reúne uma vez por legislatura, depois tem conselhos regionais e tem conselhos temáticos. E estas estruturas reúnem com regularidade e, sobre as diferentes políticas do Governo, emitem os seus pareceres e as suas recomendações. Daí que uma das, portanto, funções também do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas seja a de ouvir, dialogar, de concertar posições com os conselheiros das comunidades portuguesas, tendo em vista garantir um maior acerto nas propostas e nas iniciativas da ação política para os portugueses no mundo. Era tudo o que eu tinha para vos... tudo nos limites razoáveis do nosso diálogo. Queria, por isso, também dizer-vos que estou disponível para questões que queiram colocar, e sugestões e críticas também construtivas que queiram fazer para podermos melhorar o nosso trabalho, agradecendo mais uma vez, por um lado, o convite à Universidade Aberta, na pessoa do professor também Eduardo Franco e do seu diretor, e também à Casa da Moeda, que connosco partilha algumas das preocupações, e devo dizer que a lei, há pouco não o disse, vai deixar também, por aquilo que sei, embora não me queira substituir ao Parlamento, vai deixar ficar lá a hipótese do voto eletrónico, pelo menos com caráter piloto, e a Casa da Moeda é uma das entidades que tem trabalhado connosco na tentativa de certificação, já tivemos reuniões de trabalho, na tentativa de certificação dessa metodologia, com todos os cuidados que há que ter, mas em termos de piloto, para validar, para certificar procedimentos, pelo menos vai-se fazendo caminho em termos de conhecimento nessa matéria. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela sua conferência e agora pedia aos presentes, se tivessem alguma questão. Quem quiser intervir, esteja à vontade. Professora Beata Trzezińska, diretamente da Polónia. Muito obrigada pela sua exposição. Queria perguntar exatamente como venho da área da educação, mais pormenores acerca destas negociações sobre o português
como a língua de educação até o secundário, porque obviamente que na área universitária é mais fácil. Agora, eu venho da Polónia e sei que lá havia condições antes para o português na área de exames nacionais. Até esse ponto havia possibilidades e há anos quando já não se pode passar o exame nacional de língua portuguesa. Como isto nos termos de mapa da Europa podíamos prever, ou quais são possibilidades? Vamos fazer uma ronda de questões. Sr. Professor João. Inicialmente, parabenizar pelas informações, volume bastante grande e difícil até da gente catalogar e absorver. Eu tenho uma relação traumática com a Embaixada Americana. Quando precisei tirar um visto para os Estados Unidos, não sei se é regra geral, mas a relação foi muito ruim. É uma relação de muita dificuldade, muita humilhação. E aí imaginei que, no caso do consulado português, a situação seria diferente. Quando precisei do consulado para solicitação de visto, para permanência em Portugal durante o período de 1 ano, as dificuldades de acesso, elas são terríveis. Não há comunicação via telefone, não há comunicação via e-mail. Qual é o consulado? Salvador. Consulado de Salvador, que tem uma comunidade portuguesa bastante numerosa. Não há comunicação via telefone, não há comunicação via e-mail, e o acesso ao consulado deveras, parece uma fortaleza para se entrar na embaixada. Eu achei pior do que a embaixada americana no Recife. Achei, confesso, não sei se foi uma experiência única, pessoal, posso dizer que não seja a regra, mas eu gostaria de saber do senhor se há alguma política de melhoria dessa relação dos consulados, que eu aqui não estou dizendo que seja a regra, mas por conta dessa minha experiência pessoal, ninguém liga para o consulado para ser atendido. Ou se você, mesmo que tenha o e-mail, você manda a mensagem, nunca há retorno. Nos 4 meses em que trabalhei para preparar o visto, eu fui 3 vezes no consulado em Salvador, nunca obtive uma resposta de e-mail. Boa noite, Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, sou uma pessoa que estuda coisas da imigração pelo mundo fora. Gostei de ouvir a sua dissertação e há 2 questões que me vêm à mente. A primeira é a questão da dupla nacionalidade, por qual o motivo de tão atraso nas duplas nacionalidades que são enviadas para Portugal. A outra, aquele orador que me antecedeu, conhece bem a questão de Salvador e tenho a dizer que a organização está boa e, da mesma maneira que critica os serviços, eu tive 8 meses à espera da carteira de residência no Brasil das autoridades brasileiras quando me pediam hoje um papel, amanhã outro e todos legais. Isto, a questão dos consulados é assim, é uma questão de papéis e as pessoas têm que ir aceitando. Agora, em Salvador há uma coisa, se telefonarem e forem atendidos pelo telefone e marcarem o dia para tratarem das coisas, se a pessoa aparecer, é tratado e é recebido. Mais alguém quer fazer alguma questão? Se não, Podemos ir estas 3, não é? passamos então a estas 3. palavra ao Sr. Secretário de Estado. Bom, muito obrigado pelas vossas questões. Em primeiro lugar, as questões do ensino da língua portuguesa. Nós, como é que está estruturado? Como é que ele está organizado no estrangeiro? Nós temos uma rede de professores colocados pelo Camões, Instituto da Língua e da Cooperação. Depois temos os professores coordenadores, temos um conjunto de professores que fazem a coordenação
do ensino, ou seja, são aqueles que reúnem regularmente com os professores de cada país. Vamos imaginar o Luxemburgo, para falar de um país com o qual estabelecemos um acordo há muito pouco tempo. O professor coordenador reúne regularmente com os professores do Luxemburgo e estabelece-lhes objetivos em relação às metas de ensino e de aprendizagem. Depois também é esse coordenador que prepara e coordena o esforço de realização de provas de exames. Portanto, provas de avaliação de conhecimentos. As provas de avaliação de conhecimentos permitem a certificação das competências escolares. A certificação realizada no âmbito das competências escolares é de acordo com o quadro de referência europeu, ou seja, as competências escolares reconhecidas são de acordo com o quadro relativo à validação de competências escolares em línguas, que é determinado ou de acordo com as determinações da União Europeia. Pronto, este é o modelo que nós temos para o ensino dos professores de língua portuguesa no estrangeiro, para o conjunto dos alunos que temos no estrangeiro. Os alunos portugueses na Europa tirando os países que têm essa responsabilidade, têm também o pagamento de uma taxa de inscrição. Essa taxa de inscrição, que varia entre os 20 euros e os 80, 90 euros, portanto, nessa taxa que está o financiamento dos manuais escolares, que são, digamos, disponibilizados pelo Instituto Camões aos alunos do português. Esses manuais escolares são objeto anual de avaliação quanto aos seus conteúdos. Há um trabalho constante para melhorar, para aperfeiçoar os conteúdos escolares e para adequar os conteúdos escolares ao contexto das respectivas comunidades. Por exemplo, nós encetamos em 2016 um processo de formação presencial de professores destinado a, precisamente, avaliar e aproximar os conteúdos da diversidade das próprias comunidades, porque cada comunidade tem uma realidade cultural, uma realidade histórica, uma realidade linguística, uma realidade económica e social muito diversa. Daí que seja necessário fazer esse trabalho de ajustamento dos conteúdos escolares e dos conteúdos letivos à diversidade. Quero dizer que lançamos agora uma parceria de várias universidades, portuguesas e estrangeiras, para estudar o perfil do aluno de português língua de herança, num trabalho que se prevê venha a ser feito nos próximos anos e que nos vai permitir o perfil, porque nos estudos que temos vindo a fazer, dizem-nos o seguinte, dizem-nos que grande parte das famílias não falam língua portuguesa em casa com os seus filhos, nem com os seus netos. E depois os filhos, no seu processo de socialização da escola, também não falam língua portuguesa. Daí que nas segundas e terceiras gerações haja uma tendência para perder o contacto com a língua e para perder a ligação à língua portuguesa. Portanto, este consórcio de várias universidades portuguesas com uma universidade inglesa vai permitir estudar e aperfeiçoar o modo como olhamos para o perfil dos alunos e ajustar os conteúdos pedagógicos, os conteúdos escolares, ao perfil que vai ser determinado. Quanto à questão dos vistos e as dificuldades, efetivamente eu devo reconhecer as dificuldades que temos no Consulado de Salvador da Bahia. Mas, como foi dito, se for marcado com tempo, se for feita a marcação com tempo, eu não sei quando é que o senhor lá foi. Eu diria que houve alguma melhoria no último ano. Houve alguma melhoria no último ano, mas é de facto um dos postos. No último ano houve uma melhoria. Efetivamente é um dos postos onde temos maiores dificuldades, nomeadamente por razões de segurança, ou seja, houve vários assaltos naquelas imediações, assaltos de grande gravidade, assaltos à mão armada, e houve necessidade de garantir condições, efetivamente, para quem não tem o histórico, parecem condições excessivas, mas teve que ver com o histórico de violência praticada nas imediações dos serviços consulares e até de ameaças feitas a funcionários do próprio serviço consular. Contudo, então o que é que estamos a fazer para alterar esse padrão? Estamos a fazer duas coisas.
E por isso é que eu disse que no último ano houve melhorias. Não aquelas que nós queremos, não suficientes para aquilo que queremos. Uma foi reforçar os funcionários, reforçamos os meios humanos, que vão ser reforçados também este ano de 2018, e estamos à procura de um espaço para podermos ter novas instalações. Estamos à procura de um espaço próximo das instalações de Espanha, que, pelos vistos, tem boas condições, belíssimas condições, onde estão sediados os serviços consulares e diplomáticos espanhóis, e temos andado a fazer uma avaliação das condições mais adequadas para transferir os serviços consulares para um outro local mais seguro. Mas, de facto, reconheço que as condições de trabalho dos próprios trabalhadores são más nesse serviço consular. Estamos, portanto, a fazer um esforço nestes dois sentidos. Mais meios humanos e possibilidade de transferirmos o posto consular para um local mais seguro. Questões da dupla nacionalidade. Porquê é que há atrasos na dupla nacionalidade? O atraso prende-se com, fundamentalmente, ou seja, com o aumento exponencial da nacionalidade portuguesa, aumento esse para o qual a Conservatória dos Registros Centrais, aqui em Lisboa, não tem tido capacidade de dar resposta. Mesmo assim, eu vou falar agora números de memória, porque eu tenho uma boa memória, mas são muitos números, como já viram, mas vou procurar não falhar. Nós tivemos, mesmo assim, atribuímos em 2017 mais de 46 mil nacionalidades. Mas, ao termos atribuído mais de 46 mil, houve 30 mil para as quais ou houve indeferimento ou ainda estão a aguardar apreciação. Portanto, trata-se de uma matéria para a qual o Governo já está muito sensível. O Ministério da Justiça já reforçou os meios humanos e tenho a informação de que está a ponderar aumentar ainda mais os meios humanos na Conservatória dos Registros Centrais, porque efetivamente há atrasos que queremos, digamos, ultrapassar, mas não tem, portanto, que ver com o processamento em posto consular, tem a ver depois aqui com os atrasos. Entretanto, como sabem, foi regulamentada a Lei da Nacionalidade, que permite atribuir a nacionalidade aos netos de portugueses. Isto provocou uma procura ainda mais exponencial, nomeadamente no Brasil, e em relação aos descendentes dos judeus sefraditas e também descendentes de Goa, isto aumentou a procura e, portanto, os postos estão também com esta pressão, nomeadamente em relação à aquisição da nacionalidade portuguesa, porque também aí, como aliás acontece com os vistos, a nacionalidade portuguesa é uma das mais procuradas no mundo. Salvo erro, nos últimos dados, estava em 5º lugar na nacionalidade mais procurada, porque é uma nacionalidade que depois permite também uma mobilidade muito grande aos cidadãos que a obtêm. Portanto, eu diria que são sinais positivos do país, ou seja, por um lado, o aumento do número de atos consulares. O número de atos consulares, nós aumentamos em mais de 100 mil os atos consulares em 2016 relativamente a 2015. Em 2017 vamos passar os 2 milhões de atos consulares. Ainda não temos dados oficiais de todo o mundo. 2 milhões de atos consulares. Aumentámos cerca de 30% de 2015 para 2016 o número de pedidos e de atribuições de vistos e aumentámos mais de 25% de 2016 para 2017. E a nacionalidade também tem vindo a ser muito procurada e tudo isto faz com que também, por muito esforço e por muita capacidade de trabalho, que deve ser enaltecida a capacidade de trabalho dos nossos serviços consulares, porque só com muita dedicação, só com muita entrega, com a exiguidade de recursos que têm existido, é que é possível dar uma resposta tão exigente nos tempos que vivemos e em matérias de muita sensibilidade, como sabemos. A atribuição de um visto, a atribuição de uma nacionalidade são matérias de grande sensibilidade e, portanto, somente uma dedicação muito grande dos nossos serviços consulares é que tem permitido, apesar de tudo, dar resposta, mas para podermos auxiliar nessa resposta, temos vindo a trabalhar naquelas prioridades que acabei de vos enunciar.
que são prioridades de trabalho que cotidianamente são acompanhadas. Para ficarem com uma ideia, nós acompanhamos a produtividade de todos os trabalhadores consulares em todos os postos do mundo. Para terem uma ideia, a média de cada trabalhador consular é 3.500 atos consulares por ano, a média. Portanto, é uma boa média de produtividade. Temos postos que fazem 5.500 atos consulares. Por exemplo, o posto de Caracas, na Venezuela, está a fazer 5.500 atos por ano, porque a procura também porque muito da produtividade também resulta da procura, como é evidente. Há uma procura maior, há também uma tentativa de corresponder a essa procura. Mas a produtividade dos nossos serviços consulares é uma boa produtividade e sabem que temos vivido também situações muito difíceis e estamos a viver situações difíceis em muitos países do mundo. Ainda hoje tive cidadãos responsáveis políticos de países da União Europeia que vieram reunir comigo e com os nossos serviços para também se inspirarem em nós para desenvolverem algumas respostas para os seus cidadãos. E tem havido, não apenas da Polónia, numa iniciativa conjunta que tivemos a propósito do Reino Unido e da proteção dos direitos sociais no Reino Unido, hoje foi da Hungria, há pouco tempo tivemos também com a Roménia e, por causa disso mesmo, vamos realizar no final do ano um encontro dos serviços consulares da União Europeia, por nossa iniciativa, para podermos trocar boas práticas, nomeadamente na proteção a cidadãos europeus fora da União Europeia, porque há muito que se pode fazer do ponto de vista do aprofundamento dessa cooperação. Muito bem, então agradeço imenso as vossas intervenções e, de modo especial, em nome da Imprensa Nacional e da Universidade Aberta, ao Sr. Secretário de Estado, Dr. José Luís Carneiro, a disponibilidade que manifestou para vir tão prontamente cá nos fazer esta palestra e, no fundo, uma palestra que ao mesmo tempo é muito útil e muito interessante e que revela o dinamismo e o grande esforço que se está a fazer politicamente para melhorar, aperfeiçoar e desenvolver, portanto, esta com a marca nova da presença portuguesa no mundo e tentar que ela se torne também na relação com Portugal enriquecedora. Portanto, agradecemos e desejamos felicidades para o seu trabalho e foi um prazer e um gosto tê-lo cá e muito obrigado pela excelente conferência que fez. E sempre ao dispor. Sim, senhor. E boa tarde e muito obrigado pela vossa atenção. Uma nota final, que é para reforçar a importância da mensagem, e neste caso do excerto da mensagem. O Fernando Pessoa, como sabem, era filho de pai cônsul e um dos locais onde esteve foi em Durban, na África do Sul. Um dia que possam e que visitem o país, vale a pena ir à escola onde ele aprendeu, onde ele estudou, onde ele foi o melhor aluno de língua inglesa da Commonwealth, de todos os territórios ingleses. Ele recebeu o prémio atribuído pela Rainha de Inglaterra e onde tem um núcleo, um autêntico núcleo de culto, porque é de facto um núcleo de culto, desde as suas fotografias de infância, a fotografia com os seus pais, a fotografia da escola, com os seus primeiros textos, com alguns dos seus documentos de identidade mais importantes, e vale a pena um dia que vão à África Austral, à África do Sul, que visitem a escola de Durban, onde é prestado diariamente um culto ao Fernando Pessoa. Tem inclusivamente um busto no espaço mais nobre do espaço exterior da escola, é uma escola secundária, e fica apenas esta nota para agradecer este excerto da mensagem do Fernando Pessoa. Obrigado. Já agora deixe-me só dizer, antes desse caso, está que a Imprensa Nacional vai publicar este ano, está no seu plano editorial deste ano, um trabalho muito interessante, coordenado por uma professora da Universidade de Indiana, que se chama A Diáspora em Língua Portuguesa. É precisamente sobre o trabalho que falantes de portugueses nos Estados Unidos têm feito em prol da cultura e da língua portuguesa. É um trabalho muito importante, que nos foi recomendado, a tradução já chegou ao fim, e eu não queria deixar de dizer, neste contexto, que a imprensa está disponível para todos os anos poder colocar no seu plano editorial um ou dois livros que tratem precisamente disso, da promoção da língua feita pela diáspora portuguesa que está espalhada pelo mundo, porque isso tem diretamente a ver com a missão da Imprensa Nacional. Muito obrigado. Aceitamos esta oferta com as duas mãos.